África dos meus sonhos. Capítulo 1. Rumo à África. Na manhã nublada e fria de 30 de maio de 1908, meu coração pulsava em compasso acelerado, ecoando o chamado de um destino que se desenharia nas entrelinhas de um continente tão distante. Georg Weintzel, sou eu, e era naquele início de século, em meio às complexidades e transformações do Império Alemão, que eu havia decidido me lançar bravamente em uma jornada fascinante que transcenderia o que minha mente, à época, sequer ousava imaginar. Na aurora do século XX, enquanto o Império Alemão fortalecia seus domínios fora do continente europeu, eu, como tantos outros compatriotas, ansiava por novos horizontes, buscando em terras distantes a promessa de uma vida mais próspera. Assim, com minha convicção moldada na esperança, iniciei a epopeia que contarei nas páginas a seguir, onde cada linha se entrelaça ao tecido do destino que forjei até o presente momento. A inquietante decisão de migrar para a África Oriental foi um passo um tanto inconsequente, confesso, mas também cheio de promessas e oportunidades. A atmosfera na Alemanha naquela época era marcada por tensões políticas, sociais e econômicas. As oportunidades pareciam escassas, e a busca por uma vida mais próspera guiou muitos, incluindo a mim, para terras distantes. A expansão do Império Alemão na África, cujo início se deu no século XIX, foi o fator preponderante para a escolha de minha migração para o vilarejo de Wilhelmsthal. A Alemanha estava ambiciosa para estabelecer sua presença na África, e Wilhelmsthal seria um importante centro para aquela expansão. Assim, o governo alemão ofereceu aos seus cidadãos incentivos para a migração, como outorgas especiais, terras baratas e empréstimos financeiros. Os benefícios ajudaram a atrair colonizadores alemães para Wilhelmsthal, dentre os quais eu me incluía. Basicamente, a colônia alemã na África Oriental era delimitada a leste pelo Oceano Índico, a oeste pelo Lago Tanganyika, ao sul pelo rio Rovuma, e pela fronteira do Quênia, ao norte. Do ponto de vista da organização administrativa, sua evolução revelou um intrincado desenvolvimento, expandindo-se meticulosamente da costa em direção ao interior da colônia. Na faixa litorânea, distritos emergiram como estruturas administrativas, contrastando com o estabelecimento inicial de estações militares no interior do território. Em 1888, centros urbanos como Bagamoyo, Dar es Salaam, Kiowa, Lindi, Mikindani, Pangani e Tanga floresciam como sedes dos governadores de cada distrito, todos vinculados ao Império Alemão, o Kaiserreich. O ano de 1890 testemunhou a divisão da colônia alemã em duas províncias, uma ao norte e outra ao sul, uma configuração que, em 1891, retornou à divisão distrital. Na exuberante costa daquela região africana, 5 distritos emergiram, cada um sob a liderança de um governador, enquanto as estações militares no interior, com a estabilização progressiva das situações conflituosas com algumas tribos africanas, gradualmente se transformaram em distritos administrativos. Em 1893, a paisagem administrativa experimentou a criação de 7 distritos, com Bagamoyo, Dar es Salaam, Kiowa, Lindi, Pangani, Tabor e Langenburg, onde os governadores assumiram a posição de administradores nomeados pelo Kaiserreich. Essa transformação continuou nos anos seguintes, com a conversão da estação militar de Kilosa em um distrito, e a criação do distrito de Rufiji. A complexidade administrativa atingiu seu auge em 1905, quando a colônia foi subdividida em 22 distritos, dos quais 10 estavam sob jurisdição de administradores civis, os governadores, enquanto outros 12 eram designados como distritos militares, sob as ordens dos comandantes da Schutztruppe, o exército colonial do Império Alemão na África Oriental. A Schutztruppe era composta por soldados alemães, africanos recrutados localmente, e, em menor números, alguns oficiais europeus de outras nacionalidades. Os soldados alemães eram em sua maioria oficiais e sargentos, enquanto os recrutas africanos incluíam tanto combatentes regulares, quanto carregadores e auxiliares. Os recrutas africanos vinham de diferentes grupos étnicos da região, incluindo os Cares, os soldados africanos recrutados pelo Kaiserreich, e africanos de tribos distintas. O corpo de oficiais era composto majoritariamente por alemães, mas também incluía representantes de outras nações europeias. A África Oriental Alemã era uma colônia de economia basicamente agrária, faltando-lhe mão de obra e força de trabalho para seu desenvolvimento. Os principais produtos agrícolas da colônia eram o café, o algodão,
o tabaco e a cana-de-açúcar. A colônia também era rica em recursos naturais, como marfim, óleo de palma e borracha. Muitos alemães foram atraídos pela oportunidade de prosperar naquelas terras distantes, usufruindo dos benefícios prometidos pelo Império Alemão. A mão de obra, naturalmente, era bem-vinda. Após o processo de colonização, no final do século XIX, as estimativas apontavam que a população da África Oriental alemã era de 9 milhões de habitantes, aproximadamente. A maioria daqueles habitantes era composta por diversos grupos étnicos africanos, tais como os Maasai, Swahili, Chaga e Niuezi, entre outros. Os colonizadores alemães representavam uma minoria expressiva naquela população, totalizando cerca de 100 mil indivíduos. A estimativa, inicialmente aproximada, foi posteriormente revisada para 10 milhões de habitantes. Para uma análise mais detalhada, o respeitado historiador alemão Hans-Ulrich Wehler utilizou dados censitários e estimativas realizadas por missionários e administradores coloniais. Por obra do destino, em 12 de junho de 1908, eu me tornaria mais um cidadão naquelas terras distantes do continente africano. Dentro do contexto da época, a África Oriental se destacava como uma promissora fronteira de oportunidades. O Império Alemão, ansioso por expandir suas influências além-mar, oferecia incentivos generosos aos aventureiros, que se atrevessem a desbravar aquelas terras desconhecidas. A visão de um novo começo, longe das adversidades que assolavam a Alemanha, acendeu em mim um desejo ardente por uma vida repleta de possibilidades, e, sobretudo, grandes aventuras. Assim, hesitando inicialmente, mas com coragem e determinação, parti rumo ao desconhecido, navegando pelas águas que separavam os continentes europeu e africano. Na Alemanha, tomados pela determinação de edificar um futuro compartilhado, minha querida noiva Ana e eu deliberamos que seria mais prudente que ela permanecesse no continente europeu, enquanto eu trilhasse o caminho para me estabelecer em Wilhelmsthal. Em um jantar solene na casa de Ana, em Regensburg, 2 semanas antes de partir, comprometi-me com Herr Hans Aichinger, seu pai, a enviar os recursos necessários para a viagem dela ao meu encontro, assim que minha situação financeira alcançasse a estabilidade almejada. A difícil escolha não se resumia a uma simples mudança geográfica. Minha nova aventura transcendia fronteiras, embalando a esperança de um reencontro futuro. Naquele compromisso amoroso, não estabelecemos prazos concretos, mas sim a crença inabalável de que nossos destinos se uniriam novamente. 2 semanas depois, enquanto nós despedíamos entre expressões de amor e saudades antecipadas, minha querida Ana, com olhos cheios de lágrimas misturadas à esperança, prometeu aguardar pacientemente minha adaptação na terra africana. Minha jornada seria mais do que uma simples migração, seria uma audaciosa busca por aventura, prosperidade e a promessa cintilante de um amanhã mais auspicioso. Os desafios eram palpáveis, mas a visão de um futuro mais radiante tornava-se a força propulsora que me impelia a avançar, determinado a transformar meus sonhos em realidade. Consciente de que a grandiosa aventura demandaria sacrifícios e bravura, eu não me iludia que minha jornada seria diferente. Abandonar minha vida na Alemanha pesava em meu coração, e a apreensão crescia a cada onda que se chocava contra o casco do imponente navio a vapor, Kronprinz Wilhelm, embarcação de passageiros que fazia a Deutsche Ostafrika Linie, trajeto marítimo que correspondia do porto de Hamburgo até a capital da África Oriental alemão, Dar es Salaam. A Deutsche Ostafrika Linie, linha alemã da África Oriental, havia sido fundada em 1890, com o generoso apoio do Kaiserreich, de modo a fornecer um serviço de navegação regular para sua colônia na África Oriental. Os navios partiam de Hamburgo, na Alemanha, e faziam escala em vários portos, como Lisboa, em Portugal, Marsella, na França, Porto Said, no Egito, Porto de Kilindini, em Mombasa, no Quênia, entre outros. Em 1901, a empresa alemã, Lode construiu o magnífico e veloz navio a vapor, Kronprinz Wilhelm, que se destacou como a vanguarda da engenharia naval de sua época. Equipado com as mais avançadas tecnologias, como sistemas de eletricidade e telefonia, e ostentando 4 imponentes chaminés, o navio era uma verdadeira obra-prima. Sua estrutura impressionante apresentava uma extensão de 225 metros, uma largura imponente de 27 metros e um calado robusto de 10 metros, conferindo-lhe uma presença imponente nos mares e oceanos do globo.
Sua estrutura majestosa alcançava 45.500 toneladas, revelando a grandiosidade e a solidez daquela impressionante embarcação. Impulsionado por dois potentes motores a vapor de 4 cilindros, gerando uma potência impressionante de 33.000 cavalos vapor, o navio alcançava uma velocidade máxima incrível de 23,09 nós, ou seja, 43 km por hora, aproximadamente. Com capacidade para até 2.400 passageiros, o navio proporcionava uma experiência de viagem marcada pela mais avançada tecnologia da época. Para aqueles com mais recursos financeiros, cabines de luxo e um restaurante de primeira classe, com capacidade para 414 comensais, estavam à disposição. O Crown Prince William figurava como um dos mais velozes navios de sua época, capaz de atravessar os vastos oceanos rapidamente. Seu desempenho permitia cruzar as 6.000 milhas náuticas entre Hamburgo e Dar es Salaam em cerca de 260 horas, o que correspondia a aproximadamente 11 dias, alcançando assim sua reputação de um dos navios mais ágeis da linha alemã da África Oriental. Em condições adversas, entretanto, o percurso poderia durar até 15 dias. De forma geral, nossa embarcação partia da Alemanha em direção ao continente africano levando a bordo não apenas migrantes, mas também suprimentos e equipamentos necessários para o estabelecimento e o desenvolvimento de sua colônia na África Oriental. Militares também eram frequentemente transportados pelo Crown Prince, como era chamado o majestoso navio. Cada viagem ao continente africano era única, e os navios utilizados variavam ao longo dos anos. O transporte marítimo desempenhou um papel significativo na migração de alemães para suas novas terras, contribuindo para o estabelecimento das comunidades alemãs em todo o continente africano durante o período colonial. As longas rotas marítimas que ligavam a Alemanha à costa leste da África assemelhavam-se a um intrincado balé entre portos distintos. Cada jornada, com sua coreografia única, desdobrava-se em uma história singular. Em minha longa viagem, iniciada no porto de Hamburgo, o Crown Prince desbravou as águas do imponente Oceano Atlântico, serpenteando ao longo da majestosa costa europeia. Ao som das ondas que rugiam sob o casco da imponente embarcação, navegamos pelas águas atlânticas em direção ao sul, contemplando os vastos horizontes que se desenrolavam diante de nossos olhos. Após 3 dias singrando o oceano, nossa embarcação finalmente adentrou as águas calmas do mar Mediterrâneo. O sol radiante banhava cidades costeiras, realçando suas arquiteturas históricas. A viagem pelo Mediterrâneo foi um verdadeiro banquete para os olhos, com paisagens deslumbrantes e culturas diversas se mesclando em suas margens coloridas. Ao alcançarmos o primeiro porto para reabastecimento, a ansiedade pela próxima etapa da jornada já se misturava com a saudade de minha querida Ana. O navio atracou em Marselha, na França, uma cidade portuária vibrante com uma rica tradição marítima. Daquele ponto seguimos em nossa longa jornada, navegando pelas águas azul turquesas do Mediterrâneo em direção ao Canal de Suez. O estreito canal, com sua engenhosidade humana, proporcionou uma passagem estreita, mas extremamente vital, conectando o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Atravessamos aquele corredor de águas estreitas, testemunhando as paisagens desérticas que delineavam as margens do canal. A viagem prosseguiu com escalas estratégicas, como no porto de Said, no Egito, onde as maravilhas arquitetônicas do local nos despertaram os olhares. A reposição de suprimentos, essenciais em cada parada, era crucial para a continuidade de nossa jornada. Tudo era cronometrado e detalhadamente organizado pela eficiente tripulação do navio. No Mar Vermelho, nossa embarcação seguiu a rota delineada pelos mapas, contornando a península do Sinai. À medida que avançávamos, as águas calmas do Mar Vermelho deram lugar ao vasto território do Oceano Índico. A brisa salgada e o horizonte sem fim saudaram nossa entrada naquele majestoso oceano de mistérios. Após inúmeros dias repletos de emoções e desafios a bordo do Crown Prince, nosso navio finalmente contornou a Península Somali, também conhecida como Chifre da África. As águas azuis claras da costa africana refletiam nossa navegação triunfal, marcando a história daquela odisseia marítima que uniu continentes e revelou a grandiosidade dos oceanos e dos mares que conectariam meus dois mundos. Ao longo da jornada, em vários momentos, sob o céu carregado de estrelas, observei constelações que há séculos guiaram marinheiros destemidos pelos grandes mares de nosso planeta. Naquelas vastas águas oceânicas, a solidão tornou-se minha companheira constante.
A cada novo amanhecer, um capítulo inexplorado se desenrolava, tecendo experiências que não apenas moldavam a paisagem ao meu redor, mas também esculpiam a essência do homem que eu estava predestinado a me tornar. O destino me aguardava, anônimo e implacável, entrelaçando minha história com os capítulos inexplorados de uma terra distante, pronta para receber aqueles que ousassem sonhar além das fronteiras conhecidas. Meu ponto de chegada era Wilhelmsthal, um vilarejo colonial alemão localizado a cerca de 150 quilômetros a oeste da costa do Oceano Índico. O vilarejo era um importante centro para o comércio e administração da colônia alemã na região dos Montes Usambara, distante de aproximadamente 200 quilômetros do imponente Monte Kilimanjaro. Em tributo ao imperador alemão Wilhelm II, a localidade foi batizada de Wilhelmsthal, ou Vale de Guilherme. Um dos principais fatores que impulsionaram a migração para Wilhelmsthal foi a economia em expansão. Como eu já havia mencionado, a colônia era rica em recursos naturais, como marfim, óleo de palma e borracha. Isso atraiu investidores e empresários de todo o mundo, incluindo aqueles vindos da Alemanha, em busca de prosperidade. Com a perspectiva de exercer minha profissão de açougueiro e 900 marcos em minha pequena bagagem, sonhava com as aventuras vindouras em um continente desconhecido. A modesta quantia que eu carregava seria suficiente para cobrir as despesas de viagem e de instalação na colônia, bem como para fornecer um pequeno capital para o início de uma nova vida em terra africana. Apesar de ser considerado um vilarejo isolado, Wilhelmsthal era um centro multicultural, com uma população de alemães, africanos e outros grupos étnicos. Estimava-se que cerca de 10 mil alemães migraram para Wilhelmsthal entre os anos de 1887 e 1914. A maioria dos migrantes era constituída por homens aventureiros como eu, mas também havia um número significativo de mulheres e crianças. Assim como as ondas do Oceano Índico quebravam na costa da África, a cada ano chegavam mais alemães em busca de uma vida mais próspera, desembarcando em sua maioria nos portos de Tanga e Dar es Salaam. Longe de prever o futuro, sequer podia imaginar que minha querida primogênita, Erna, e, alguns anos depois, meu amado filho, Wilhelm, nasceriam sob os céus imensos e misteriosos daquele território tão distante.